Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e esse é o meu canal. Bom, hoje eu resolvi vir aqui falar para vocês um pouco sobre a minha experiência fazendo a prova do JLPT N5, né? Que é a prova de proficiência da língua japonesa, que eu e meu marido estamos estudando, né? Para saber mais da língua japonesa e conseguir cada vez mais conseguir se virar aqui no Japão sem precisar de ajuda de ninguém para fazer tsuyaku, que é tradução, né? Pra gente. Então, de uns 6 meses pra cá, a gente começou a pegar forte, né? Começou a estudar bem mais do que antes. E a gente colocou na nossa cabeça, né, que o importante pra gente agora, já que a gente quer ficar mais um bom tempo aqui no Japão, é aprender a língua e conseguir se virar sozinho, sem precisar de muita ajuda. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês como que andam nossos estudos, né, e como que foi a prova que a gente fez ontem. Então, se você quer saber mais, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Face e o meu Instagram para vocês também. Lá no Instagram, né, eu tô sempre marcando, colocando alguma coisa que eu tô fazendo, que eu tô estudando. E também fui falando, hoje é a prova, tal, não sei o quê. E vocês foram acompanhando como que foi. E eu acho legal também mostrar pra vocês um pouco dessa minha parte, né, dessa minha parte da minha vida que eu tô estudando pra melhorar aqui no Japão. Porque eu quero ajudar vocês através das minhas experiências, né? Então, por que não falar um pouquinho sobre os meus estudos, certo? Então, vamos lá. Bom, 6 meses atrás, né, a gente começou a estudar e, a princípio, a gente estava querendo estudar só pra falar mesmo, pra conseguir se comunicar. Mas aí, o meu marido falou assim, e se a gente começar a estudar pra fazer o JLPT? Então, a gente resolveu pegar firme, levar mais a sério e estudar pro JLPT, né? Então, a gente tá fazendo aula na prefeitura aqui, que não tem custo, né? Que tem a nossa professora, a Sakamoto, e a Hirata, que sempre estão lá para ajudar a gente. Todas as dúvidas que a gente tem, elas tiram. Elas fizeram alguns simulados pra gente com a prova dos anos anteriores, e elas estão sempre lá tirando nossas dúvidas, apesar de que elas só falam Nihongo, então às vezes fica meio difícil a comunicação, mas a gente tá dando um jeito e tá conseguindo se entender. E cada dia mais eu percebo que eu e o Gui estamos falando mais, estamos conseguindo se comunicar cada vez melhor. E a gente também tá fazendo aula particular, né? Eu tô fazendo aula particular com uma sensei pela internet, e a gente faz aula remota, né? Que é a Sensei M, e o Guilherme tá fazendo Kumon, que também ajuda bastante a parte de aprender palavras novas e tudo mais, certo? Então, tudo que a gente tá fazendo é pensando em melhorar cada vez mais e chegar a ter um bom entendimento da língua japonesa cada dia mais. Então, essa prova do JLPT, ela acontece 2 vezes no ano, normalmente no mês 6 e no mês 12, e você pode escolher em que nível você quer fazer a prova, que ela tem o nível 5, N4, N5, N4, N3, N2, N1, e a cada nível vai aumentando a dificuldade, certo? Então, a gente fez o N5, que é o nível mais fácil, e assim vai aumentando, né? Dizem que com o N3 você já consegue se comunicar muito bem aqui no Japão, e o N1 seria uma pessoa, assim, que estudou aqui no Japão desde o começo e que já sabe muito bem falar a língua e bastante vocabulário especial, assim, sabe? Mas uma pessoa que já tem o N3 já fala muito bem a língua e já consegue entender muito bem também. E vamos lá, a prova do JLPT, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a parte de vocabulário, a segunda parte é a parte de gramática e a terceira parte é a parte de listening. Então, assim, é uma prova que te cobra bastante a leitura e o entendimento. Se você consegue entender aquilo que você está lendo e se você sabe algumas palavras e alguns kanjis que tem lá especificado sem kanjis para essa prova N5, né? E aí, conforme vai aumentando a dificuldade, vai aumentando a quantidade de kanjis e vai cobrando mais gramática, mais coisa da língua, né? Tipo assim,
Bom, na primeira parte de vocabulário, né, ele cobra os kanjis. Tem o kanji lá, você tem que saber o que ele significa. E daí, como é vocabulário, vai ter algumas palavras, assim, que você vai ter que achar o sinônimo dela. Tipo, fala uma palavra lá em cima e você tem que... Vai ter uma outra frase embaixo, várias frases para você escolher qual é a frase que mais se encaixa naquela que tem o mesmo significado. Então, você tem que saber um pouco sobre a língua do sentido de saber algumas palavras, né? Porque se você não tiver contato com a língua e não tiver aprendendo e não tiver sabendo as palavras novas, você não vai conseguir chegar na conclusão de saber qual que é a palavra que se encaixaria, que seria o mesmo sentido daquela palavra que estava no contexto. E os kanjis também, aparece o kanji lá e você tem que saber qual que é a resposta dele. Então, você tem que saber algumas coisinhas ali que, se você não souber, é impossível de fazer a prova. E a segunda parte, que é a parte de gramática, né? Ele cobra as partículas que você tem que saber, onde que vai o ni, onde vai o a, onde vai o o, onde vai o d. Ele cobra bastante a ordem das frases, que tem o exercício da estrelinha lá, que tem 4 opções e você tem que colocar as 4 opções na ordem que fica certa a frase. Então, você tem que adivinhar qual é a palavra que vai no lugar da estrelinha, que é um exercício muito difícil para mim. E vários outros exercícios ali na parte de gramática, que cobra os ikeyoshi, nakeyoshi, que são os adjetivos, né? Que, nossa, gente, é bem complicadinho, só que com estudo, com ajuda e sempre fazendo os exercícios e tudo mais, vai ajudando bastante, sabe? E não é impossível, é possível. A gente estudou bem em 6 meses e a gente fez a prova, a gente conseguiu ler a prova inteira, conseguiu resolver todos os exercícios. E eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, todo mundo consegue fazer isso, gente. Mas realmente é um pouquinho complicado, mas vai. E a última parte, que é a parte de listening, né? Eles colocam um CD lá pra tocar e vai falando as questões e você tem que ir escutando e resolvendo. Então, algumas questões têm alguns desenhos pra você escolher qual é a resposta certa a partir dos desenhos, o que tá falando. Você tem que entender o que tá falando e escolher o desenho correto. Ou tem uma parte que não tem nem desenho, gente. Você tem que fazer tudo sozinho. Ele vai falando, você tem que ir anotando e ir escrevendo o que tá acontecendo. Então, tem essa parte também que é um pouco difícil, que você tem que prestar muita atenção se você consegue entender o que as pessoas estão falando pra você. E não é devagar, gente, é rápido. Eles falam assim na velocidade que eles estão acostumados a falar. Então, você tem que prestar muita atenção pra você não perder a pergunta, pra você entender o que tá perguntando e pra você anotar também quais são as respostas, as alternativas que você pode escolher. Então, toda a prova é múltipla escolha, né? Tem a pergunta e as opções lá, 1, 2, 3 e 4 para você escolher. E aí, você tem que ir fazendo o exercício e tirar a sua própria conclusão sobre o que você acha que é a resposta certa, né? E assim vai. A prova é dividida em 3 partes, né? Então, tem os primeiros 25 minutos, que antes era 25 minutos e diminuiu a prova, a gente descobriu bem em cima da hora, né? Que a prova diminuiu o tempo e diminuiu a quantidade de questões. E aí, você faz os primeiros 20 minutos, aí tem um intervalo, depois tem mais 40 minutos, aí tem um intervalo e depois mais 30 minutos e já acaba a prova. Então, é uma prova, assim, que cobra, assim, bastante dos seus conhecimentos, mas ela não cobra nada via oral, né? Você não tem que falar nada. É só listening e leitura e compreensão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de escrever aqui o que você tá achando dessa minha história. Um beijo e tchau! Thank you.